Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, novamente, por esse final de semana, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela organização que tivemos. Muito obrigada porque, através dessa conferência, a gente pôde ver o quanto a Sua graça é maravilhosa, o quanto a gente não merece, Pai, mas o Senhor está ali nos ajudando, nos capacitando, Paizinho. Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, que esteja nos dando sensibilidade para entender o que o Senhor quer falar com a gente, para que a gente esteja tranquilo em ser confrontados, e a gente possa entender esse confronto e que a gente tome atitude, Senhor, para que a gente possa viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Senhor, eu quero te pedir pela vida do pastor Felipe, Senhor, eu quero primeiramente te agradecer pela vida dele, pelo ministério dele e pela capacitação que o Senhor deu para ele, a capacidade dele de se comunicar com a gente de uma forma que a gente entenda, que a gente é confrontado, Senhor, e que nos leva a pensar como agir, Pai. Senhor, esteja usando ele como seu instrumento, Pai, que tudo que ele for falar seja de acordo com a Tua vontade, Paizinho. Não permita, Senhor, que algo diferente da Sua vontade seja falado agora nesse momento, Pai. Senhor, novamente eu te agradeço por essa conferência, te agradeço pelo que o Senhor tem feito com a gente até agora, Pai, e continue fazendo mais em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Não vou nem pedir o segundo. O primeiro já foi bom. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem não esteve aqui até agora nenhuma vez, primeira vez que está vindo na conferência agora à noite? Algumas pessoas. Muito prazer. Eu sou o pastor Felipe do Ministério Vida Pura. Tem os slides aí, irmãos? O Ministério Vida Pura é um ministério interdenominacional que trata com consumidores de pornografia e masturbação. Nós temos feito um trabalho de restauração de vidas, famílias e ministérios de pessoas envolvidas em pecado sexual desde 2016, no Brasil e em outros países já, para a glória de Deus. Pega seu celular aí, por favor, na sua mão. O celular tem sido a porta de entrada para o pecado sexual nas nossas vidas. Então a gente vai fazer uma dinâmica muito prática agora. Eu vou contar até 3 e no 3 todo mundo joga o celular no chão com a maior força possível, tudo bem? Também não precisa para tanto, né? Amados, aproveita que você está com o seu celular na mão, segue lá o Instagram do Ministério Vida Pura, para você conhecer mais do nosso trabalho. Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, tá bom? Não, irmãos, deixa lá no primeiro slide lá das redes sociais, vocês estão ansiosos. Volta lá em cima, lá no slide lá das redes sociais, por favor. Então você vai lá colocar o @Ministério Vida Pura, beleza? Ali está uma foto lá do nosso aniversário de 8 anos de ministério, e se Deus quiser, esse ano, em agosto, nós vamos comemorar mais uma vez o aniversário com a nossa galera, com os nossos alunos. Segue lá o @Ministério Vida Pura. Mas eu tenho uma outra função, eu sou vice-presidente do Orfanato de Jesus em Angola. E se todo mundo seguir o orfanato agora, o pastor Bruno Euclides, que está lá em Angola, vai ficar muito feliz de saber que tem mais vidas engajadas nessa missão. Nossas 300 crianças lá já estão sendo abençoadas pela vida de vocês. Quem adquiriu uma pulseirinha aí do Vida Pura aí, levanta a mão. Vocês já abençoaram as nossas crianças na África. Deus abençoe a vida de vocês. Se você ainda não tem a pulseirinha, o irmão Leone está com as pulseiras. A última vez que eu vi ele tinha 16 pulseiras, não sei quantas tem. Tem as 16? Tem 16 pulseiras, irmãos. Eu não posso voltar para casa com 16 pulseiras, né? Então ele vai se encarregar aí de esgotar as pulseiras. Uma pulseira dessa garante já um mês de alimentação para uma criança. Então nós podemos fazer muito por eles. Amém? Já seguiram o Vida Pura aí nas redes sociais? Já seguiram o orfanato? Agora coloca o último slide, irmão, por favor. A conferência foi o tempo todo muito confrontadora. E eu vou deixar para vocês o contato do ministério. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, manda um oi nesse número de WhatsApp.
e você vai receber uma mensagem automática que mostra tudo o que nós fazemos para aqueles que estão envolvidos em imoralidade sexual. Eu costumo falar assim, ó, pega todo mundo o celular e aponta para o QR Code, calma aí que ela vai chegar lá. Por que eu faço isso? Se eu falar para você agora, quem tem problema, pega o celular e adicione esse contato aqui. Quem vai fazer isso? Ninguém. Se torna constrangedor. Mas se todo mundo anotar o contato do Ministério Vida Pura e mandar um oi, amém. Se você não precisa, depois você descarta. Mas você está encorajando o irmão do seu lado, a irmã do seu lado, a entrar em contato e muitas vezes pedir ajuda. São nessas conferências que muitos casamentos são restaurados, muitas vidas são livres da imoralidade sexual. Muitas pessoas que estavam aprisionadas no desejo homossexual encontram caminhos de restauração. Bom, dito tudo isso, e antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero parabenizar toda a igreja, a liderança, o empenho dos jovens em organizar essa conferência. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu participo de muitas, e, na minha opinião, a organização de vocês foi impecável. Parabéns! Se vocês tiveram problemas para resolver, parabéns, eu não percebi nada. E isso mostra que vocês estão amadurecendo. Amém? Vamos encerrar então falando sobre identidade. Vocês cantaram sobre identidade algumas vezes aqui. E se nós queremos ter uma vida purificada, essa deve ser a nossa identidade. Se você quiser acompanhar a leitura do texto, eu vou estar no livro do profeta Daniel. E a princípio eu vou ler do versículo 1 ao 5, mas depois a gente vai ver outras passagens também. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, os versículos 1 a 5. Os nossos irmãos da banda, vocês vão tocar quando eu terminar? Amém, louvado seja Deus. Diz assim o texto: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito com relação a essa conferência, desde o dia em que o Senhor colocou no coração destas pessoas o desejo de realizá-la. Somos gratos a Ti, porque tanto o desejo de realizar e o quanto realizar são obra de Suas mãos. E nós caminhamos para o fim com um coração cheio de alegria, pois a Tua vontade se manifestou em nosso meio. Que nessa hora, a Tua palavra fale aos nossos corações e que ela não volte vazia, mas encontre terra fértil aonde ela for semeada, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, era uma única nação que foi liberta da escravidão do Egito, conquistou a terra prometida e não precisaria ter um rei, pois o seu rei seria o próprio Deus. Mas, por causa de se afastarem dos caminhos do Senhor, o povo queria, porque queria ter um rei, e o primeiro rei de Israel foi Saul. Com a morte de Saul, Davi assumiu o trono, e com a morte de Davi, Salomão.
Mas após o reinado do rei Salomão, com a sua morte, o reino de Israel, a nação de Israel, se dividiu em duas, e ficou o reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Mais ou menos no ano 723, 722 antes de Cristo, a Assíria era o império que dominava a terra e devastou o reino do norte, Israel. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, você percebe e aprende que o judeu não gosta do samaritano, porque os samaritanos são os residentes daquela região. Eles já são uma raça misturada. Os assírios, eles tinham uma política de dominação de fazer muitos filhos. Então eles pegavam as mulheres, engravidavam as mulheres para nascer uma nova geração, que não era uma geração daquela nação. Pois sobrou o reino do sul, Judá. Mas a Assíria caiu como império, e um império mais poderoso surgiu na face da terra, que foi a Babilônia. E a Babilônia, no ano 605 a.C., começou a cercar Jerusalém para dominar o local. Nabucodonosor, um imperador muito estrategista, matou muita gente nessa batalha, deixou alguns para trás na terra que foi devastada, para ela não ficar desolada, levou a maioria cativo para a Babilônia. Porém, de dentro dos jovens da nobreza de Israel, ou melhor, de Judá, ele levou para o seu palácio. Esses jovens eram inteligentes, tinham um grande futuro pela frente, cheios de potencial, e transformá-los em meros escravos braçais não era inteligente, matá-los não era inteligente. Eles foram levados direto para muito perto do imperador. Dizem os historiadores que esses jovens tinham mais ou menos 16 anos de idade quando isso aconteceu. Chegando lá, eles tiveram uma grande surpresa. Eles podiam comer da própria mesa de Nabucodonosor. Não só isso, eles receberiam um treinamento durante 3 anos. O que isso significa? Eles foram levados para a melhor faculdade da época, para a melhor universidade. 3 anos de estudo. E um detalhe, depois de encerrados 3 anos, eles têm um emprego garantido, que é servir o imperador Nabucodonosor. Deixa eu fazer uma pergunta para você e preste muita atenção. Há algum tipo de pecado em estudar na melhor faculdade que existe? Claro que não, muito pelo contrário, se esforcem para isso. E ter um bom emprego? Claro que não. Nós temos Vida Pura na Guiana Inglesa. Eu já fui para lá 2 vezes, esse ano eu vou a 3ª vez. E a Guiana foi descoberto petróleo. Há quem diga que a Guiana vai ser a Dubai da América do Sul, porque tem muito dinheiro lá agora. É por isso que o Maduro começou com esse papo de querer metade da Guiana. Só que quem descobriu o petróleo na Guiana? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai deixar o Maduro fazer qualquer coisa lá? Claro que não. Como que está a situação lá? Os jovens que estão indo para a universidade do ramo petrolífero, um curso de 4 anos, no 2º ano eles já estão sendo contratados pelas multinacionais dos Estados Unidos para ganhar em dólar americano. Tá ruim ou tá bom, pastor? Tá bom demais. Eles estão vivendo um deslumbre muito grande. Há algum pecado nisso? Claro que não. Esses jovens estão nessa situação na Babilônia. E alguns deles, a Bíblia vai dar uma menção maior. Tá ok? Eu vou falar o nome do primeiro e vocês falam os nomes dos demais. Eles são 4 amigos muito famosos que foram levados para a Babilônia. E a Bíblia vai começar a dar destaque a eles. Eles são Daniel, aí que está o problema. Eles não se chamam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse é o problema. Versículo 6:
Entre esses jovens estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não são Sadraque, Mesaque e Abidnego. E isso é muito importante, porque o tema da nossa mensagem é identidade. E os nomes no Antigo Testamento significam muito. Daniel significa Deus, o Deus de Israel, é o meu juiz. Mas agora ele não é mais Daniel na Babilônia. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Bel proteja o rei. Bel é uma divindade babilônica. Ananias agora é Sadraque. O nome Ananias significa Deus é misericordioso. Mas Sadraque significa iluminado pelo Deus Sol. O nosso querido Misael, o nome dele significa quem é como Deus de Israel. Mas ele não é mais Misael. Agora ele é Mesaque, que significa quem é como Vênus. E o Azarias significa Jeová ajuda. Mas agora ele não é mais Azarias, ele é Abidnego, servo de Nego. E Nego é mais uma divindade babilônica. O que está acontecendo com eles? A identidade deles está sendo trocada. Olha, o chefe dos oficiais tinha que ensinar para eles a língua, a literatura e a cultura dos babilônios. Vocês sabem como era a cultura babilônica? Apocalipse capítulo 17, versículo 5 diz assim: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Como será que era a Babilônia para levar esse título, hein? Amados, o que está acontecendo com esse povo? Eles chegaram na Babilônia para perderem as suas identidades e construírem uma nova identidade. E é isso que o mundo quer fazer com vocês. Tem um pregador muito famoso, pastor de igreja. Ele foi morar lá nos Estados Unidos, e ele disse assim, que os pais não deveriam enviar os nossos jovens para as universidades federais. Os pais não deveriam enviar os nossos jovens para as universidades federais. Eu discordo dele. Qual é o argumento dele? Que os nossos jovens estão se perdendo nas universidades federais. Só que eu tenho algo a dizer. Nossos jovens não estão se perdendo nas universidades federais. Eles estão entrando lá perdidos. Já entraram perdidos. Porque quando eu começo a analisar esse texto bíblico, eu vejo que existem 4 homens, ou melhor, 4 adolescentes, jovens de 16 anos, que olham para esse sistema corrupto e começam a achar estranho a situação. Eu nasci num lar cristão, passei toda a minha vida dentro da igreja, como vocês bem sabem, mas não é porque a gente mora numa garagem que a gente vai virar um carro, não é mesmo? Você pode passar a vida inteira dentro da igreja e não ser um cristão. E no meu auge do pecado sexual, como vocês já conheceram a minha história, com 18 anos de idade, a gente tirou carteira de motorista e começou a sair para os rolês da vida e para as baladinhas, para os barzinhos. O que a gente fazia? A gente ensaiava o louvor sábado à tarde e depois caía no mundo. Voltava só domingo. Até que um dia a gente sofreu um acidente de carro, que só sobrou a gente, não sobrou nada do carro, estava eu e mais 2. E a gente ouviu assim e falou, isso aqui é a voz de Deus falando com a gente. Porque a gente quer experimentar os prazeres desse mundo, porque eles são muito sedutórios, são muito atraentes. E o que está acontecendo com esse pessoal aqui é a mesma coisa. Prazeres estão sendo apresentados para eles. Olha, os manjares do rei estão à disposição. Olha, é a grande mãe das prostitutas. Lá em Judá vocês não podiam fazer nada, mas aqui está tudo liberado. É mulher que vocês querem? É mulher que vocês vão ter. Quer ter uma experiência com outro homem? Vai também. Está tudo liberado. O mundo aí fora quer seduzir vocês o tempo todo.
E eles rotulam vocês pelo que vocês sentem. Eles querem dizer que a identidade de vocês se resume pelo que vocês sentem, pelos desejos de vocês. Ah, você viu aquele fulano? Fulano é gay. Não, ele não é gay, ele é o fulano de tal. A identidade dele não se resume no que ele deseja. A identidade é muito maior do que isso, ela é muito mais do que isso. O seu desejo não define a sua identidade. Deus define a sua identidade. Se eu perguntar para você quem você é, o que você vai responder para mim? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, lá diz que aqueles que reconheceram a Jesus como Cristo foram feitos filhos de Deus. Nós somos criados para brilharmos como luz em meio ao mundo de trevas. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo de trevas, não ser igual a eles, a ter uma identidade muito bem definida e não nos misturarmos dessa forma. Daniel vai se posicionar. Versículo 8: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Entenda o que está acontecendo. Daniel, e na sua lei judaica, não é permitido comer uma série de alimentos que estão ali. E ele diz o quê? Não quero. E ele chama o Aspenaz, que é o chefe dos oficiais, para falar: não, nós não queremos comer. Agora, quem é Daniel na Babilônia? Um escravo. Quem deu a ordem para eles comerem? O Deus Nabucodonosor, porque ele se acha um Deus na terra, o imperador na terra é o Deus na terra. Se o Aspenaz aqui não cumprir a ordem do Deus Nabucodonosor, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer o quê? Ele vai morrer, ele vai ser morto. Por que o chefe dos oficiais ia pôr a vida dele em risco por causa de 4 rapazinhos escravos que acabou de chegar já com rebeldia? Tem algum motivo para ele enfrentar isso? Sim ou não? Claro que não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você sabe qual é a sua identidade e você se posiciona, Deus se posiciona ao seu lado. Versículo 9: E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. O Aspenaz concorda. Por quê? Porque Deus colocou a mão na situação. Você já teve experiências com Deus? Ou os prazeres pecaminosos estão roubando isso de você? Você tem experiências com Deus? Ou o pornozinho que você assiste está tirando isso de você? Pastor, é só uma masturbaçãozinha tomando banho, não faz mal para ninguém. Faz, porque isso gera morte espiritual na sua vida. E se você deixar de ser uma árvore de bons frutos, as pessoas que estão ao redor de você não vão se alimentar desses frutos. Quando o marido deixa de ser uma árvore de bons frutos, a esposa sofre, os filhos sofrem. Quando eu deixo de ser uma árvore na minha igreja local, os meus irmãos sofrem. É uma questão de identidade. Mas Deus está pronto para agir em nosso favor, quando nós entendemos isso. E Deus coloca a mão na situação, e o Aspenaz fala assim: olha, tudo bem, mas eu estou com medo. Aí Daniel fala: então vamos fazer um teste, 10 dias, e após os 10 dias, a gente vê o que acontece. Ele falou: tudo bem então. Passaram-se os 10 dias com Daniel e os seus amigos. Como que eles chamam mesmo? De novo, como? É Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não são Sadraque, Mesaque e Abednego.
Passaram-se os 10 dias, diz o texto, que eles pareciam mais saudáveis do que todos os outros. Agora tem um detalhe, preste atenção. Quando eu li o versículo 6, eu disse entre esses. O texto diz entre esses e destaca os 4. O que isso significa? Só tinha os 4 lá? Tinha mais gente. Da mesma forma como eles têm uma média de que eles deviam ter 16 anos de idade, há uma estimativa que eles eram mais ou menos 100 jovens nessa condição. 100. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aonde estão os outros 96? Eles estão lá com a boca tudo cheio de gordura, se lambuzando nos manjares de Nabucodonosor. E ainda estão dizendo assim, ó: ô Daniel, come aí, mano. Você não vai comer? Cara, você vai arrumar problema pra gente. Vai sobrar pra gente não, a culpa vai ser só sua e desses seus 3 chegados aí, ó, que não sabe de nada. Ó, rapaziada, esses 4 vão criar problema pra gente, hein? É isso que o mundo faz com vocês. Eles querem te isolar. Eles querem zombar de vocês. Eles querem que vocês sejam motivo de chacota, por causa da fé que a gente carrega. Eles querem colocar rótulos em nós. Mas uma coisa eu sei: Jesus levou sobre si rótulos piores. Jesus levou escárnio pior. Jesus levou açoites piores. Jesus colocou uma coroa de espinho pior. Jesus foi cravejado numa cruz. E o que o mundo pode fazer conosco não significa absolutamente nada. Detalhe: os outros 96 eram os seus irmãos. Às vezes as coisas vão vir de dentro. Juventude da PIB, não é porque o coleguinha do lado está fazendo que você vai fazer também. Por mais que ele é o seu coleguinha da igreja. Se o coleguinha do lado está indo para o inferno, você não precisa ir de mão dada com ele. Entendeu? Eles podem estar do nosso lado, mas não são os maus que têm que influenciar, são os bons que têm que influenciar. O Evangelho é uma porta estreita e um caminho estreito, e são poucos os que entram por ela. Palavras do próprio Jesus registradas em Mateus. Não vai ser a maioria que vai se posicionar. Não vai ser. E você não foi chamado para ser maioria. Quem aqui já pediu para a mãe para ir em algum lugar e a mãe disse não? Aí você virou para sua mãe e falou assim: mas todo mundo vai. Aí o que a mamãe fala? Você não é todo mundo. E o seu coração enche de raiva. Mas esse conselho da sua mãe é um conselho de Deus, porque você não é todo mundo. Ou você quer ser como todo mundo? É isso que você quer? Claro que não. Nós não somos como todo mundo. Nós somos filhos de Deus. A sua mãe sabe quando ela está dizendo não. Pode ter certeza disso. Detalhe que no versículo 17 do capítulo 1 acontece algo. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O que isso significa? Esses 4, por não negociarem a sua identidade e se manterem purificados na Babilônia, o que Deus fez por eles? Derramou dons e talentos. Quão maravilhoso é o Senhor derramando dons e talentos na vida da igreja. E Ele já deu isso para cada um de nós. A questão é se nós vamos usá-los, multiplicá-los ou enterrá-los. O que vai acontecer com quem enterrar os talentos? A Bíblia é muito enfática em dizer que não herdará o reino de Deus. Deus está derramando dons e talentos nesses jovens.
Quando eu tinha 11 anos de idade, eu era muito pequeno. Eu era o menor da minha galera da igreja. Eu tinha muita vergonha, mas muita vergonha. Eu era muito tímido. Aliás, sou tímido até hoje. Talvez você não perceba que eu sou tímido porque eu não precisei entrar aqui num culto sem ninguém me conhecer e ter que fazer amizade com os outros. Eu fui recebido, é diferente, então eu não tenho dificuldade. Todo mundo vem falar comigo, eu não preciso falar com ninguém. Assim, partir de mim de falar, oi, tudo bem? Sou o Felipe, acabei de chegar aqui na igreja. Eu ia ter muito trabalho com isso. E foi um missionário dos Estados Unidos orar lá, pregar, orar e fazer um monte de coisa lá na nossa igreja. E ele chamou os jovens para ir lá na frente, se ajoelhar, que ele ia orar por um por um. E ele começou a orar um por um. Quando chegou na minha vez, ele orou por mim e falou: esse aqui vai ser missionário, ele vai pregar em outras nações. Mas era tipo Davi, eu era o menor, o quieto, ficava na aba da mãe ainda. Mas esse aí não vai dar em nada. E de fato, irmãos, de mim por mim mesmo não dá nada mesmo, só coisa ruim, vocês já sabem da minha história. Mas quando a gente se posiciona, Deus começa a fazer algo em nosso favor. E isso se chama graça. Ninguém merece. É o favor imerecido dele por nós. Deus quer usar o dom e o talento que ele já te deu a partir de hoje. Está disposto a isso? Você está disposta a isso? Não vou dizer para vocês que vai ser uma vida fácil, não. Porque esses jovens, eles se destacam e eles começam a exercer funções no reino da Babilônia. E um belo dia, Nabucodonosor tem a brilhante ideia de erguer uma estátua. E ele ergue essa estátua, e todo mundo, quando toca a trombeta, tem que se prostrar diante dessa estátua. Essa história vocês sabem, certo? O que vai acontecer com os nossos 3 amigos que estão passando lá na hora? A trombeta vai tocar e eles não vão se curvar. Quem são eles? Ananias, Misael e Azarias. Porque eles não negociaram a identidade deles. As pessoas podem chamar eles de qualquer nome, mas eles sabem quem eles são. Tanto que eles ficam em pé diante da estátua. Mais uma vez eu pergunto: não tinha mais nenhum judeu ali do lado deles naquela hora? Só tinha os 3 que vieram de Israel. Os outros era tudo babilônico. Duvido. Tinha mais judeu ali com eles? Sim. Tinha mais israelita ali? Sim. Aonde eles estavam nessa hora? Prostrado, com o rosto lá embaixo. Ô Misael, abaixa aí, mano. Vai, puxa, lá vem esses caras de novo. Meu Deus, abaixa aí, cara. Ele vai mandar matar a gente. Ó, você vai morrer sozinho. Problema de vocês. Vocês que morram aí por essa fé de vocês aí, ó. Vocês ficam falando desse Deus aí, mas olha a situação que nós estamos aqui, ó. Pensa nos nossos irmãos lá que morreram. Pensa nos escravizados aí, ó. Você devia pensar nisso, cara. Esse Deus que a gente servia lá no passado, eu acho que ele não é tão bom, não. Esse Deus não é tão bom, não. Vocês não vê as crianças na África passando fome? Vê ou não vê? Será que ele é tão bom assim, esse Deus, para deixar as criancinhas lá passando fome? Eu acho que ele não é tão bom assim, não. Aliás, se ele fosse todo poderoso mesmo, ele fazia coisa melhor nesse mundo. Olha como as coisas estão bagunçadas. Pois é. Sabe qual é o nosso problema? A gente é muito imediatista. O que é, ou o que seria, 100 anos de sofrimento nesse mundo, comparado com a eternidade na glória com Jesus? Nada. Só a poeirinha cósmica que nem será lembrada. O problema é que a gente olha para esse mundo com o nosso coração pecaminoso, idólatra e egoísta. E Deus enxerga a obra completa. Esses 3 se posicionam. E apesar do barulho dos seus irmãos, eles não retrocedem. A ameaça vem,
olha, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha, e é o seguinte, 7 vezes mais aquecida. Só que a resposta também vem. Na verdade, antes da resposta vem uma ameaça que é muito significativa. No capítulo 3, versículo 15 diz assim: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E agora vem o detalhe: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E vem a resposta: Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Ananias e Azarias responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Qual a sua identidade? Filho de Deus, luz do mundo, sal da terra, purificado pela palavra do Senhor. A gente não é obrigado a se defender por causa da nossa fé, não. Deus não precisa de advogado de defesa. Ele precisa apenas que você testemunhe aquilo que você acredita. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amados, esse texto para mim ele é muito forte, porque a gente dá muita ênfase que eles foram jogados na fornalha e sobreviveram. Isso é maravilhoso, não é verdade? Mas qual era a convicção do coração deles? Deus pode nos livrar? E se Deus não nos livrar? Não tem problema. Ele continua sendo Deus, e nós continuamos sendo teus servos. O que de pior poderia acontecer se Deus não tivesse livrado eles da fornalha? Pior coisa que poderia acontecer com eles lá na fornalha, qual era? Qual a pior coisa? Morrer. Aí o apóstolo Paulo fala assim: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque aí eu vou encontrar com o meu Senhor. Se você sabe quem você é, a sua identidade, você sabe que nem a morte pode te afastar do seu Deus. Pelo contrário, morrer é estar com Ele na glória para sempre. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? E a gente não se prostra. Eu contei para vocês que nós temos um casal de missionários que servem no Ministério Vida Pura. Eles estão na Ásia Central, num país de alta perseguição. E eles conheceram a história de um senhor, de um desses países vizinhos, que por causa do Ministério Portas Abertas, veio passar um tempo no Brasil. Então entendam, um senhor de idade de um país de altíssima perseguição na Ásia Central, veio passar algum tempo no Brasil, longe da perseguição. E depois de 30, 40 dias, disseram para ele: será que o senhor não quer ficar, terminar a vida no Brasil? Não precisa voltar, a gente vai atrás de você conseguir um visto permanente, de você ficar por aqui. Aí ele disse assim: olha, muito obrigado pelo convite, mas eu quero voltar. Mas se o senhor voltar, o senhor pode ser torturado e morto pela sua fé em Jesus. Aí ele falou: eu não tenho medo de ser torturado e morto pela minha fé em Jesus. O meu medo é ficar aqui e a minha fé desaparecer, porque a vida de vocês aqui é muito fácil. As igrejas estão abertas, a estrutura é muito bonita, é tudo muito confortável. Vocês não valorizam isso. Eu quero voltar. E ele voltou. Ele voltou. Nós não vemos
Não conhecemos histórias de cristãos perseguidos que oram para a perseguição acabar. Eles oram para não perder a fé. Isso se chama identidade. Eles sabem quem eles são. E eles sabem que o pior que pode acontecer é serem mortos e encontrarem com Cristo. O texto do livro de Daniel vai falar que o rei contemplou a imagem não de 3, mas 4 homens dentro da fornalha, e um deles se parece com o filho dos deuses. Quem estava na fornalha com Misael, Ananias e Azarias? Uma aparição pré-encarnada de Jesus, o próprio Cristo, o Deus homem. Mateus 28, versículo 20: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Jesus que você serve. Diante de tantos fatos, Nabucodonosor teve a sua própria experiência com Deus. Quando teve um sonho, o seu sonho foi interpretado por Daniel. E ele ficou sabendo que ele ia se tornar como um animal, vivendo pelos campos, andando de 4, para que o orgulho dele fosse quebrado. E de fato isso aconteceu. Durante 3 anos e meio, Nabucodonosor se comportou como um bicho. Mas ao final desse tempo, a consciência dele voltou. E ao voltar, ele escreveu um decreto, uma carta, que é o que está lá em Daniel capítulo 4. Alguns versículos apenas. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quem glorificou o nome de Deus? Nabucodonosor, aquele que se achava um Deus na terra. Amados, a sua identidade de luz é para ir lá fora e brilhar, para que os ímpios conheçam a salvação que há em Cristo Jesus. E não existe coração tão duro que Deus não possa penetrar. Se um ser que se achava um Deus se prostra diante do Deus verdadeiro, qualquer um que está lá fora pode se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Deus nos escolheu para fazer esse trabalho de testemunhar da glória e da majestade de Jesus, nosso Salvador. Pense aí agora nos seus parentes que você ama, que ainda não se converteram a Jesus. Ainda não acabou, ainda não é o fim. E Deus quer usar a sua vida para salvar a sua casa, a sua família inteira. Que coisa maravilhosa. Será que Nabucodonosor foi salvo? Ele reconheceu a grandeza de Deus. A Deus pertence a salvação. Eu, Felipe, tenho a minha opinião, tá? Depois não vai me chamar de herege. Eu acho que encontraremos com Nabucodonosor no céu. Eu acho, tá? Isso é uma opinião pessoal. E vai ser muito legal conversar com ele, não vai não? A gente é muito limitado, irmão. Eu fico viajando às vezes pensando: nossa, no céu vai ser da hora demais. Mano, vai ser muito da hora, velho. Às vezes dá até umas ideação suicida em mim assim. Eu falo: acho que eu vou me matar para ir para o céu logo. A vida pertence ao Senhor, Ele dá e tira quando Ele quer. Mas os prazeres do mundo não são nada perto dele.
Qual a sua identidade? Filho de Deus, luz do mundo e sal da terra. Qual é o tema da nossa conferência? Purificados pela palavra, para testemunhar os maravilhosos feitos do Senhor nesse mundo. Foi para isso que vocês foram chamados. Bom, parece que a história vai mudar. E os dias da Babilônia estão contados. Vai cair o Império Babilônico. Nabucodonosor morreu, outro imperador assumiu o seu lugar, mas não teve muito tempo de festejar não, porque os dias estavam contados. De repente uma mão aparece escrevendo na parede, em um dia de muitas festas e orgias, e lá vai Daniel interpretar o que estava escrito, para dizer: olha, Belsazar, os dias estão contados, o reino foi entregue a outro. E outra potência no mundo surgiu, o Império Medo-Persa. E os Medos Persas dominam. E Dario, o imperador, tem um negócio interessante. Você já ficou com medo quando mudou seu chefe? Vou perder meu emprego. Te morre de medo quando o chefe muda. Vou perder meu emprego. Aqui no Tocantins, pelo que eu entendi, esse negócio de eleição não é uma briga. Mas em São Paulo é uma briga violentíssima, coisa de política. Brasileiro não entende nada de política, mas ele quer brigar pelo que ele não sabe. Porque ele compra ideologias. E as coisas mudam. A gente tem o controle das coisas quando elas mudam? Sim ou não? Não. Daniel tinha um alto cargo de confiança no Império Babilônico. O império caiu. Aí vem outro império. Aonde está Daniel? No mesmo lugar. Como que Dario, o imperador, gosta de Daniel? Ele conhecia Daniel? Era brother das antigas. É porque Dario seguia Daniel no Instagram. Aí quando chegou lá, já saiu: parça, agora quem domina sou eu, fica tranquilo. Era isso? Por que nada mudou para Daniel? Porque quem sustenta Daniel é Deus. Não importa o que aconteça nesse mundo, não importa as mudanças das quais nós estamos sujeitos. Nós não temos controle se o nosso coração bate ou não. Quem comprou oxigênio hoje para não faltar de madrugada quando você estiver dormindo? Quem comprou oxigênio hoje para não faltar de madrugada quando você estiver dormindo? Quem? Ninguém! E vocês não estão preocupados com isso? A gente não tem controle de nada, irmãos. Tudo é Deus. E não importa o que aconteça lá fora, é Ele que nos sustenta na palma de sua mão. Olha como isso é maravilhoso. Os tempos mudam, mas Daniel continua no mesmo lugar. Só que aí tem uma galera nova lá com uma inveja lascada de Daniel e arma uma cilada para ele. Faz a cabeça de Dario para ele emitir um decreto que ninguém pode orar para outro Deus, senão tu, Deus Dario. Quem fizer isso, pena de morte. E Daniel está onde? Está lá no quartinho dele orando ao Deus de Israel. Está certo que ele podia ter fechado a janela também, né? Mas há propósitos de Deus em deixar a janela aberta. Chegam lá e falam: aí Dario, seu queridinho lá desobedeceu o decreto, pena de morte, o senhor não pode voltar atrás. E com dor no coração, Dario vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel vai. Fica uma madrugada inteira na cova, e bem cedo Dario vai lá: Daniel, será que o seu Deus pôde te libertar? E Daniel responde: o meu Deus fechou a boca dos leões. Daniel foi tirado imediatamente da cova dos leões. E aqueles que armaram contra ele foram jogados lá dentro com suas famílias inteiras. E antes de pisar lá, quase os leões já estavam devorando eles. Fica com medo de nada não, meu querido. Deus está no controle de todas as coisas. O seu desemprego não saiu do controle de Deus, a sua doença não saiu do controle de Deus. Seus planos frustrados não saíram do controle de Deus. Ele tem o domínio sobre tudo.
capítulo 6, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Mais um imperador reconhecendo a soberania de Deus. Ah, amados, se a gente fosse crente no Brasil, a gente mudaria essa nação. Quantas coisas aconteceriam nessa nossa nação caída e devassa, com a manifestação dos filhos de Deus, sabendo quem eles são, com a sua identidade bem resolvida no Senhor, dispostos a viver por Jesus e a morrer por Jesus. Para fecharmos essa conferência, só nos resta orarmos, assim como Daniel orou. E eu vou me valer da oração de Daniel, para nós orarmos junto com ele, lá no capítulo 9. Lá no capítulo 9, a partir do versículo 1, começa dizendo assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha que interessante, Daniel compreendeu que a desolação, o cativeiro ia durar 70 anos. Como que ele ficou sabendo disso? Através da palavra do Senhor ao profeta? Ao profeta? Ao profeta? Qual foi a música que vocês cantaram aqui? Comeu o rolo e leu o livro. Para quem foi essa palavra? Para Jeremias. E Jeremias estava pregando no contexto da invasão da Babilônia. Qual era a mensagem de Jeremias? Irmãos, entreguem-se, porque Deus já nos entregou para a Babilônia. Essa era a mensagem que o povo queria ouvir? Sim ou não? Então Jeremias passou a ser tido como falso profeta, e os falsos profetas como profetas verdadeiros. Olha que coisa, que coincidência, parece o Brasil. Falar a verdade é ser perseguido, não falar a verdade é ser próspero. E Jeremias está sofrendo. Você já leu o livro do profeta Jeremias? Ele sofreu um caminhão. Ele sofreu tanto, mas tanto, que ele escreveu Lamentações de Jeremias. Jeremias olha e fala assim: Senhor, ninguém está ouvindo a mensagem que eu estou pregando. Calma, Jeremias. Tem um rapazinho que vai ouvir, envelhecer e vai compreender o que você está dizendo. Jeremias é contemporâneo de Daniel. Quando Jeremias já é o tiozão de idade, Daniel é novinho. Daniel chega na Babilônia e compreende aquilo que Jeremias falou, que esse cativeiro ia durar 70 anos. Existe a palavra de Deus enraizada no coração de Daniel, dada pelo profeta Jeremias, que estava sofrendo demais, achando que ninguém estava ouvindo a mensagem dele. Irmãos, a identidade de vocês como luz vai e faz, prega o evangelho. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Não é meu trabalho nem seu convencer as pessoas. Não se frustre, não fique desanimado, apenas continue. Olha, deu tudo certo na conferência Purificados, nós estamos bem. Daqui a pouco vocês vão fazer alguma coisa que vai dar tudo errado, e aí, vocês vão desistir? Não, perseverem, não sejam imediatistas, deixe que o Senhor cuida de tudo, deixe a palavra fazer o trabalho dela. E Daniel está lá, ouvindo as palavras de Jeremias. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor o meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados.
Temos sido os ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome em nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Daniel começa a orar, e Daniel fala assim: Senhor, nós temos cometido pecado. E eu estou há quase uma hora aqui parecendo um advogado de defesa de Daniel, falando que ele fez tudo certo. Quando ele vai orar, ele fala assim: nós temos cometido pecado. Ué, será que eu me enganei com Daniel? Não. Por que Daniel fala nós? Porque ele reconhece que ele faz parte do Israel, povo de Deus. Quem nós somos? A igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Nós somos muitos membros que formam um único corpo, porque só existe uma cabeça, que é Jesus. Talvez você está aqui nessa conferência desde ontem à noite dizendo assim: tudo isso aí está muito bonito, mas eu não tenho problema nenhum com pecado sexual, nada disso é para mim. Se você pensa assim, eu tenho uma notícia para te dar: você não faz parte do corpo de Cristo, porque quando um membro sofre, todos sofrem. Você acorda aqui em Araguaína, nessa leve brisa da manhã de 38 graus, logo às 6 horas da matina, um sol para cada um. Acabei de falar com a minha esposa lá, ela mandou uma foto para mim, a minha bebezinha toda encapotada. Falei: que frio é esse? Aí você acorda com esse sol maravilhoso, isso é verdade, feliz da vida, vai lá na sala e dá aquela batida assim, ó, no dedinho, na quininha do pé da mesa da sala lá que você tem, ou na sua cozinha. Você já bateu o dedinho mindinho do seu pé? Toda a alegria desaparece. O sentimento de raiva, ódio e dor toma conta do seu ser. O estômago embrulha, a vista fica embaçada, aquela dor te consome. O dedinho desse tamanho do pé, você nem lembra que você tem ele. Isso é o pecado sexual na igreja. Um câncer silencioso. Se você acha que você não faz parte desse problema, desculpa, você não faz parte do corpo então. Quando um membro sofre, todos sofrem. Não existe espaço para a altivez e para o orgulho farisaico de pessoas que acham que o pecado sexual é pior que outros pecados. Não existe espaço para as pessoas olharem e falarem: ih, esses aí são os leprosos da igreja. É os meninos, as meninas que vê o pornô. E aquela menina apareceu grávida, nunca me enganou, sem vergonha de tudo ela. Não existe espaço para esse tipo de situação no corpo de Cristo. O Vida Pura faz uma reunião de aconselhamento em São Paulo, toda quinta-feira, antigamente era todo sábado, a gente usa o espaço de uma igreja, e um sábado a igreja fazia um evento à noite. E uma irmã chegou antes, e a irmã chegou assim no corredor. Aí o pastor da igreja, que é o pastor Zezinho, que cede o espaço para nós, ela chegou assim: pastor, aquele povo já foi embora? Ela fez uma cara de nojo, assim: aquele povo já foi embora? Aqueles pecadorzinhos sexual, fedidos, já foram embora? Falei: puxa vida. Mal ela sabia que 2 meses depois o filho dela ia se declarar homossexual. Para quem ela foi pedir ajuda? Não existe espaço para esse farisaísmo no nosso meio. Crente gosta de comer. Não pode fazer uma reunião que come. Tolera a gula, que é uma beleza, mas não lida com o pecado sexual. Gosta de uma fofoca e de uma mentira que não está escrito, quando Deus diz que Ele abomina a língua mentirosa que divide o corpo, mas não pode lidar com o pecado sexual do irmão. Você não faz parte do corpo de Cristo. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Nessa noite o Senhor nos chama para orarmos pela igreja brasileira em arrependimento verdadeiro. Nós temos tolerado a imoralidade no nosso meio. E Daniel se coloca como um igual. Não demos ouvidos aos teus servos os profetas. Acabei de falar que ele estava lá, movido pela palavra do profeta Jeremias. E Daniel fala: a gente não tem dado ouvido aos teus servos os profetas. Amados, a gente não tem dado ouvido para esse livro. Vocês cantaram que vocês comem o rolo, que vocês leem o livro. Façam isso de verdade.
Tem uma Bíblia de papel na sua casa. Para de usar ela no celular. Sabe por quê? Chega uma mensagem no seu WhatsApp, você já perde a concentração na hora, você larga de ler a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia e orar, entra no teu quarto, joga seu celular lá na sala e entra sozinho no quarto. E vai buscar a Deus em secreto, como Ele nos ensina. Vai ter uma experiência com Jesus, só você e Ele. Vai praticar a disciplina espiritual da solitude. Solitude não é solidão. Solitude é ficar sozinho intencionalmente para encontrar Deus. Coisa maravilhosa. Vai nesse livro aqui e vai se relacionar com Ele. Versículo 15. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. O nosso pedido nessa noite, para encerrarmos essa conferência, é um pedido de perdão diante de Deus, porque nós reconhecemos os nossos pecados. Como igreja brasileira, nós reconhecemos a imoralidade sexual no nosso meio e nos arrependemos. Mas nós pedimos perdão com uma fé viva. Quando Daniel pede perdão, ele tem uma fé viva. Ele fala: nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa. Daniel olhou para o passado e contemplou os seus irmãos escravizados no Egito. Mas Deus enviou as 10 pragas, abriu o mar vermelho, fez o povo passar em terra seca, conduziu esse povo 40 anos no deserto. O maná caiu do céu, a água saiu da rocha, as roupas não se envelheceram. Esse é o Deus que nós servimos. Podemos ter uma fé viva nesse Deus. Agora, quando nós olhamos para trás, o que a gente contempla? A gente pode contemplar um monte. E nesse monte, que se chama caveira, tem 3 homens pendurados, cada um em uma cruz. E o do meio é nada mais, nada menos que o Filho de Deus, vertendo o seu sangue por mim e por você. Se hoje nós podemos ser purificados, é porque o sangue de Jesus torna as nossas vestes mais alvas do que a neve. Nós podemos ter uma fé viva. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. No Antigo Testamento, a guerra entre os povos era tida como a guerra entre os deuses. Se o Deus de Israel perdeu, se Israel perdeu a batalha, foi o Deus de Israel que perdeu para os deuses estrangeiros. A Babilônia deve ter zombado. Cadê o Deus de vocês? Que vocês contam essa história aí que tirou vocês do Egito? Perdeu. E quando Daniel ora, ele fala: Senhor, nós somos o teu povo que leva o teu nome. Amados, quando os escândalos sexuais acontecem na igreja, é o nome de Jesus que é zombado. E nós queremos ser purificados, não para se livrar do sentimento de culpa, não simplesmente para ter uma vida restaurada, mas antes de tudo, nós queremos ser purificados para que o nome de Jesus seja exaltado. É por Ele e para Ele todas as coisas. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. O Senhor colocou no coração dos teus filhos a conferência purificados. E eles vão sair daqui nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome, com os corações cheios do Espírito Santo. Ó Senhor, corações transbordantes da tua presença, certos, convictos de que os seus desejos pecaminosos não definem quem eles são. Eles não são imorais,
Eles não são fornicadores, adúlteros. Eles são teus filhos, com corações quebrantados e contritos, para que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Senhor, nós temos cometido pecado e somos culpados de tolerarmos a imoralidade no nosso meio, no meio da igreja brasileira, mas nessa noite nós queremos clamar e pedir perdão, nos humilhar na tua presença. E não fazemos isso porque merecemos, mas lembra-te, Senhor, de que o teu Filho, Jesus, já pagou o preço por cada um de nós, vertendo aquele sangue precioso na cruz do Calvário. O sangue que nos torna limpos, com as nossas vestes mais alvas do que a neve, nos torna purificados, para que a glória do teu nome seja exaltada. Quando estivermos na escola, quando estivermos na faculdade, quando estivermos no nosso trabalho, Senhor, a conferência vai passar e nós vamos precisar sair por aquelas portas, mas não da mesma maneira como nós entramos, convictos de que tudo que aprendemos e de tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida é uma missão para nós, se tornar agora o nosso campo missionário. Nós somos missionários com a missão de levarmos a mensagem da purificação por onde passarmos. Faça isso em nós e através de nós, para a glória e para a honra do teu nome. Fique em pé no seu lugar. Vou pedir para os nossos queridos irmãos que a gente possa cantar nessa hora esse louvor. Feche seus olhos, medite, entregue esse louvor em forma de oração a Deus. O Espírito Santo está agindo em nosso meio, quebrantando corações, levando corações ao arrependimento verdadeiro, trazendo a convicção do chamado, a restauração de dons e talentos, forjando instrumentos preciosos. Lembrem-se, todos vocês são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A identidade de vocês é inegociável para a honra e para a glória daquele que vive e reina para sempre. Amém. Louvado seja Deus.